O profeta estendeu a mão um pouco para frente e disse que os verdadeiros ideais entraram em colapso. Justos foram enterrados. Ele disse que há uma história mais correta do que a de agora. Desejo olhou para o revolucionário, que continuou falando e disse que, se você pegar o ideal de Ícaro do Azarão, por exemplo, ele poderia levar a humanidade a uma história melhor. Ele disse com apreensão que ele e ela chamou esse ideal de correto. Ele chamou de um futuro aceitável. O herói olhou para ele e ele olhou para ele. E eles disseram simultaneamente que esta era uma oportunidade para um resultado melhor. Mas então alguém pulou de cima, e vestígios de magia do vento eram visíveis em suas pernas. Ela disse que não importa como seja. Ela disse em voz alta que ninguém tem o direito de decidir isso. Desejo olhou para cima e ficou surpreso. Romantica pousou bem na frente dele, um pouco mais longe do que o carrinho, e Andes pousou, criando gelo embaixo dela. O homem que voltou olhou para eles com alarme e se dirigiu a eles. O de olhos vermelhos se virou e disse que, por causa de um casal de canalhas, eles tiveram que se atrasar um pouco. A garota de cabelos brancos pediu desculpas pelo atraso, sem desviar o olhar, e o de cabelo azul, olhando para frente com um olhar sério, pediu-lhe para ficar atrás deles. O changeling abriu as mãos e disse, voltando-se para seu camarada, disse que perguntou clara e claramente. Mas eles ainda correram para a morte. Ele perguntou sobre o que um bando de pessoas estúpidas eram. Ele perguntou o que eles fariam com eles. Ele respondeu e disse que assim seja. Porque não é assustador se houver mais ouvintes. Os Mectene bloquearam seu líder. E ele continuou e repetiu a questão de quem tem o direito de decidir isso. Ele perguntou se eles já tinham. Pensei sobre a natureza dos mundos das sombras. Ele perguntou sobre como eles definem um futuro melhor. Ele abriu as mãos e criou uma nuvem de energia roxa. Ele perguntou por que os mundos das sombras mostram apenas um lado correto do mundo. Ele disse que tudo é simples e todas as soluções. Ele juntou as mãos e criou um esfera roxa criando ondas. E disse que a deusa Ártemis faz tudo isso. O chapeleiro puxou o chapéu um pouco para baixo e disse que ele estava cansado de ouvir esses fanáticos histórias e perguntou que o que eles iam fazer a seguir era muito mais importante. Ele olhou para seu camarada com suspeita e perguntou por que ele construiu a torre. Ele perguntou se a cena que ele prometeu realmente existia. Ele se virou para ele e disse que não havia necessidade de duvidar dele, e ele manteria sua promessa. Ele disse que esta torre também se destinava a preparar o palco que ele precisava. Ele levantou Brianek e disse a ele que ele agora precisava voltar para o palácio e acalmar os reis, como eles estavam começando a adivinhar o que estava acontecendo. Ele ficou pensativo. Ele desapareceu, deixando um rastro escuro atrás dele e concordando. Disse que faria o que quisesse. Pai franziu a testa e disse isso agora. Havia apenas dois deles sobrando. Uma romântica irritada perguntou se seus olhos estavam falhando devido à sua velhice, e disse que havia na verdade 4 deles aqui. Ele virou a cabeça para ela e disse que todos eles, exceto que o desejo não tinha valor. Isso indignou terrivelmente a garota.
Ela se levantou com as pernas afastadas, fez uma cara zangada e apontou o dedo para ele. Olhando para ele, ela disse em voz alta a ele que eles deveriam matar esse velho o mais rápido possível. O retorno ligeiramente agitado pediu a ela para se acalmar e disse que tinha muitos pensamentos em sua cabeça. Ele franziu a testa levemente e pensei que ele estava um pouco confuso. Pelo que ele disse, ele imaginou a deusa segurando uma chama violeta em suas mãos. E pensou que se tudo o que ele disse fosse verdade, então os mundos das sombras foram criados pela deusa Artemis. Ele colocou a mão no bolso. E pensei que, mesmo quando ele estava prestes a limpar a sombra labirinto, ele ainda não conseguiu descobrir nada sobre a raiz dos mundos das sombras. O homem na máscara de caveira franziu a testa, e ele continuou a pensar. E pensei que ele estava falando como se soubesse de tudo. Romântica calmamente aproximou-se do herói e disse em um sussurro que ela entendeu que ele estava dizendo coisas interessantes. Mas eles precisavam sair daqui rapidamente. Ela disse que uma de suas lanças poderia matar todos eles. Desejo veio um pouco mais perto dela e tão silenciosamente disse que há uma maneira. E até agora tudo está sob controle. Ele pediu a ela para ganhar tempo. E ela disse que desde que ele disse isso, ela confiaria nele. O profeta inclinou a cabeça um pouco para a frente. E o protagonista perguntou o que, na opinião dele, o que estava acontecendo nos mundos das sombras era o que deveria estar acontecendo. E ele disse que tudo era exatamente assim. Ele levantou a cabeça levemente e disse que, ao contrário da história deste mundo, que é coberto com inúmeras variáveis e malícia, o que a deusa mostra é o verdadeiro ideal e utopia. Ele olhou para ele com a mesma cabeça levantada e disse que os mundos das sombras estão apenas reproduzindo o passado. E não importa o quão grande fosse a oportunidade, já foi perdido, para o qual ele disse que este é o limite do pensamento dos ignorantes. Ele levantou a cabeça e disse que o desejo não era uma daquelas pessoas. Ele disse que tinha certeza que ele já havia adivinhado o que estava tentando fazer. Ele olhou para ele com confiança e disse que isso era um absurdo. Ao qual o profeta disse que este não era o caso. No final do período de 1000 anos, seu plano foi quase realizado. Ele olhou para os canos com líquido e disse que, com equipamentos que foram aprimorados ao longo dos séculos, e com uma abundância de pedras mágicas, e a capacidade de manipular, jogar relações de causa e efeito, ele cerrou os punhos na frente dele e disse que ele logo ganharia o poder de mudar a história. Desejo olhou para ele, e Romântica olhou para ele com um olhar questionador e perguntou de que tipo de bobagem ele estava falando. Isso parecia a declaração de um louco. Todo mundo pensou nisso. Mas uma pessoa ficou chocada. O homem na máscara de caveira abriu os braços e disse que estava dando a ele uma chance especial. O homem que voltou olhou para ele com uma cara chocada. E pensei que isso era prova de que a história em si poderia ser mudado. E ele estendeu a mão na frente dele e continuou. Ele disse que o protagonista é o maior mágico da humanidade, que dominou a linguagem de uma era esquecida. Era como se ele visse o verdadeiro desejo do futuro.
Na frente dele, ele perguntou a ele se ele quisesse realizar grandes sonhos com ele. E ele pensou que isso era prova que havia uma maneira de vir do futuro para o passado que pode não ter existido. Luz cai na sala de reuniões. Colorus diz que isso é azar. Ele fica no meio do corredor, olhando para a frente, e diz que estava com pressa aqui para difundir a situação. Há uma mesa redonda vazia na frente dele. Ele colocou as mãos atrás das costas e disse que acontece que não há ninguém aqui. Um cavaleiro corre até ele e pergunta onde ele estava. Ele diz que eles estavam procurando por ele em todos os lugares. E ele perguntou para onde todos os seus convidados de honra tinham ido. O velho virou-se ligeiramente para o lado. E ele continuou e disse que, devido a atividades suspeitas fora do castelo, eles decidiram voltar para seus países. E agora estamos indo para o portão de teletransporte. Ele disse que isso não era bom. O rei ordenou que todos os portões divididos fossem imediatamente. Bloqueou o profeta, estende a mão na frente dele e pergunta se ele gostaria de realizar grandes sonhos. Com ele, o esquadrão do herói está perdido. Mas ele continua e pergunta para que servem essas hesitações. Ele disse que a resposta é óbvia. Ele ficou com o braço estendido e sua cabeça ligeiramente curvada. Ele disse que sabe melhor do que ninguém quão errado este mundo é, mas ele pode mudar para melhor. Ele abaixou a cabeça ainda mais e disse que criaria um mundo onde todos os ideais seriam implementados corretamente. O protagonista olhou para ele com atenção. E ele continuou e disse que, como ele disse antes, ele o valoriza muito. Ele disse que muitos como ele o irritavam. Mas ninguém ainda conseguiu dominar a magia antiga. O retorno, ele se imaginou em sua verdadeira forma, de pé sobre os símbolos, e pensei que a linguagem de uma era esquecida. Na magia antiga, ele pensou que era óbvio que ele estava falando sobre a língua do dragão e a magia que ele aprendeu em uma vida passada. Dentro do labirinto das sombras, ele pensou que isso era mágico, que ninguém nesta época foi capaz de compreender. Ele imaginou as costas de seu pai e pensou no que ele sabia. Desejo tornou-se cansado, mas ele continuou falando e perguntou que, em sua opinião, o maior mágico de toda a humanidade é John. Ele disse isso para ser honesto. O título de mestre da Torre de Magia realmente não combinava com aquela pessoa. Ele estendeu a mão um pouco mais para frente e disse que o maior mágico de seu tempo era um herói. Ele disse que tudo o que restava para eles era colocar seu plano em ação. Ele disse que juntos eles definitivamente teriam sucesso. Ele levantou a cabeça um pouco mais alto e disse-lhe para estender a mão. Romantica olhou para o protagonista e ele disse que estava certo, e a resposta já era óbvia. Ele colocou 2 dedos para a frente e disse que sua resposta foi não. O profeta franziu a testa profundamente e sua lança começou a girar. Ele disse que aparentemente ele ainda não entende a desesperança de sua situação. Ele lançou sua lança em direção a eles e disse a ele para finalmente perceber que ele estava mostrando sua misericórdia. Agiste, o de olhos vermelhos, saltou para a frente e começou a preparar feitiços. O mago do vento perguntou
Que tipo de bobagem o velho estava falando? Seu líder, ela disse que eles tinham que proteger o desejo. Junto com a loira e ela concordou. Ela usou hálito de lagarto. E seu camarada usou o pseudônimo de vento, criando assim uma barreira contra a lança. Pai olhou para eles ameaçadoramente e usou o feitiço ofensivo Breonac. A lança penetrou na defesa e jogou as meninas fora. Um homem mascarado ficou na frente de uma coluna de poeira e disse que era uma honra receber seus ensinamentos. Poem se aproximou abruptamente dele e ele continuou e disse que havia herdado a vontade da deusa. O homem de cabelos azuis estreitou os olhos e pensei que o Major Capa do Mundo das Sombras já tinha lidado com esse artefato. Ele pensou que a única maneira de lidar com uma arma que ataca e defende livremente é eliminar seu dono. O profeta olhou para ele e perguntou se ele entendia que ele mostrou a misericórdia da deusa. Ele bateu com muitas lanças e os enfiou no chão. Romantica sentou-se entre eles. E ele continuou e disse que o resultado do mundo das sombras, onde eles lutaram com ele no passado, Índias também estava entre as cópias. Ele continuou e disse que esta era a história correta. Havia também um pequeno espadachim entre as lanças. E ele continuou e disse que tudo o que ele vive e faz é predestinado pela deusa Ártemis. Ele cruzou as mãos, emitindo luz deles e formando anéis. Ele estreitou os olhos e olhou para o desejo. Ele se virou para ele, o herói ficou na frente dele, com a mão estendida. E ele perguntou se ele havia mudado de ideia. Ele disparou uma faísca entre os dedos e disse que, mesmo que todas as suas palavras fossem verdadeiras, sua resposta não mudaria. Ele olhou para ele astutamente e perguntou que isso seria tão, mesmo quando a vida de seu amigo estava em jogo. A lança começou a perfurar o pescoço de Romantica e causar sua dor. O protagonista gritou e correu para a frente e pediu-lhe para parar. Ele caiu de joelhos e pediu-lhe para prometer uma coisa. Ele olhou para ele com um olhar zangado e disse que concordou, mas exigiu que os outros fossem libertados. Ele estendeu a mão ligeiramente para a frente, levantando com a palma da mão para cima, e disse que concordava. E se ele o obedecesse, ele não os tocaria. O homem que voltou começou a estender a mão, mas ele imediatamente cerrou o punho. Houve um grande flash roxo, e isso levantou questões do inimigo. Algo brilhou no peito da garota de olhos vermelhos. E o desejo continuou e disse que em uma coisa ele discorda categoricamente dele. O profeta virou a cabeça e disse que reconheceu essa mamãe. E ele continuou e disse que o maior mágico de toda a humanidade. Ele acendeu uma faísca ainda mais brilhante e disse com confiança que ele não foi e sempre será J.O.D. Um flash cobriu seu corpo. E o inimigo convocou um grande número de lanças. No ar ele disse a ele que ele era atrevido. Lanças perfuraram o chão. O profeta começou a limpar a garganta da poeira crescente, cobrindo com a mão. Ele levantou a mão e disse que, já que ele estava rejeitando seus ensinamentos, era hora de ele se preparar para aceitar a punição.
No meio da divisão estava um galho da torre mágica. Joed olhou para a frente com um olhar sério, e faíscas se espalharam ao redor dele. Ele pediu para não ser forçado a fazê-lo novamente. A equipe de heróis sentou no chão e tentou recuperar o fôlego. E o mestre segurou a mão do líder. Desejo agachou-se e disse que era muito oportuno. E eles estavam na balança. E ele disse que se o sinal tivesse sido descoberto, teria sido o fim para eles. E pediu para não arriscar mais. Uma equipe médica chegou até eles. O herói se dirigiu a John primeiro pelo nome. E então caiu em si, e se dirigiu a ele por posto. E disse que outra coisa era mais importante agora. E ele disse que primeiro haveria tratamento e chamar os médicos. O protagonista olhou na frente dele, tão a sério quanto possível, e disse que precisava sair da divisão agora. E o homem de cabelos compridos olhou para ele seriamente. Ele perguntou sobre o que realmente aconteceu lá. O homem na máscara de caveira baixou a cabeça e disse que aquele que havia voltado mais uma vez superou suas expectativas. Um homem com nariz grande e barba sem bigode sorriu e olhou para ele, e ele continuou. E disse que isso estava ficando interessante. A elfa de cabelos brancos também olhou para ele. E ele continuou. E disse que isso estava ficando muito interessante. Ele se virou para seus camaradas e disse que, desde que ele rejeitou sua proposta, isso significa que esta é a vontade da deusa. Ele franziu a testa e disse que tudo o que acontece está acontecendo de acordo com sua vontade. Na frente deles estava um símbolo da lua, com a imagem de uma mulher e uma pedra enorme com mana. Desejo lembrou como o profeta convidou-o a se juntar a eles. Ele olhou para o símbolo da igreja, que estava no magnífico peito de alguém. Ele ouviu ecos de seu nome. Ele olhou para o distintivo e não tirou os olhos dele. Ele continuou ouvindo ecos de seu nome. Priscila pegou sua mão e gritou seu nome, incrivelmente alto em seu ouvido, que o acordou. Os paladinos assistiram furtivamente e ele respondeu. Ela lhe perguntou qual era o problema. Ela disse que tinha terminado o tratamento, mas ele não deve se esforçar ainda. Ela colocou as mãos nos quadris e, com um olhar insatisfeito, disse que ela ligou para ele muitas vezes, mas ele não prestou atenção nela. Ela já estava começando a se preocupar, que ele machucou a cabeça. Ele começou a negar e disse o que estava pensando sobre si mesmo. Ele olhou para o lado e viu carrinho de bebê e romântico aquecendo. E à distância os curandeiros estavam ocupados com Agiste. O santo disse que o de olhos vermelhos e o espadachim já pode se mover livremente. Mas o de cabelos claros tem uma lesão interna grave. Ela disse que ela deve ter notável força de vontade para suportar tal desejo de dor. Sorriu suavemente, fechando os olhos, e ela continuou e disse que, a propósito, a situação dele não é melhor. Então ele precisa ter mais cuidado. Ela disse que fez tudo ao seu alcance. E ele concordou e, como de costume, agradeceu. Ela sorriu suavemente de volta para ele e disse que não havia nada para agradecê-la. Um paladino se aproximou por trás e disseram que estavam prontos para voltar, ao qual o santo disse que isso era excelente.
Ela disse que era hora de eles saírem dessa perigosa lugar. Havia muitos pilares na divisão. Portão de teletransporte. A voz de um cavaleiro foi ouvida pedindo-lhe para perdoar. Este cavaleiro, acabou por ser o comandante dos cavaleiros, Janízaro de Rafã. Ele colocou sua espada no chão e disse que, por ordem do rei, eles teriam que bloquear o portão. Os reis se aproximaram e imediatamente começou a ficar indignado. E ele continuou e disse que havia uma possibilidade, que havia terroristas entre eles, e eles foram obrigados a realizar uma busca. Ele disse que esperava que eles não resistissem. Para o qual os cabelos grisalhos, Rei Curto perguntou o que tudo isso significava, enquanto todos os cavaleiros estavam parados na parede. Eles ouviram a voz de Joede. Ele disse que eles não queriam lutar contra eles, e é melhor eles deixá-los passar, antes que as coisas piorassem. O mestre começou a emergir da multidão. E o comandante disse que ele era muito mais rude do que pensava. Ele saiu segurando um bastão na mão. E Refon se dirigiu a ele por classificação. Ele olhou para ele e perguntou onde ele conseguiu se armar assim. E ele o interrompeu e perguntou se eles estavam procurando por terroristas. Atrás do homem de cabelos compridos, Desejo ficou com a cabeça curvada sob a capa. E o soldado continuou e disse que eles provavelmente estavam aqui em algum lugar. O cavaleiro olhou para o herói e disse que seria direto. Ele franziu a testa sob sua máscara e ordenou que entregasse o protagonista a eles. E então ninguém se machucaria. O espadachim de cabelos verdes colocou a mão na frente do mestre e perguntou-lhe se eles deveriam se preparar para a batalha. Romantica se aproximou do homem que havia retornado um pouco e perguntou em um sussurro o que eles fariam. Pran sussurrou que ambos estavam feridos. Então eles estavam por conta própria, mas ele foi interrompido. Mek disse que não há necessidade disso. E está tudo bem. Ele virou a cabeça para seus meninos e disse-lhes para não esquecerem quem os estava acompanhando. O cavaleiro ficou perplexo e Joede riu alto. Priscila se aproximou dele com alarme e a assunção de que ele estava sofrendo de senilidade. Ela perguntou a ele sobre o que de repente aconteceu com ele. E ele riu e disse que o capitão era um humorista. E disse que não tinha rido tanto por muito tempo. Ele olhou para a frente o mais agressivamente possível. Inclinou a cabeça e perguntou se ele havia decidido que era seu rival. Com a classe de um rei Brafon, tremeu e se ergueu. E ele continuou e disse-lhe para ouvir, chamando-o de desejo de filho. Baixou a cabeça e parecia um pouco chateado, pensando que alguém estava com muita raiva. E ele continuou e disse que derramamento de sangue não é a melhor solução. Uma aura roxa começou a voar ao redor do teto. Ele disse que estava de mau humor hoje. O cavaleiro caiu no chão tentando se afastar. E ele apareceu na forma de um demônio e disse que estava mostrando misericórdia para com ele, pela primeira e última vez. Ele esmagou seu oponente com sua aura e ele tentou recuperar o fôlego. O mestre ordenou que ele saísse do caminho e disse que neste caso ninguém se machucaria. Ele permaneceu em silêncio. Significativamente, Joede irradiou mana até mesmo de seus olhos, criando uma enorme pressão. Rafan pensou que não era páreo para ele.
A aura continuou a se espalhar. E ele ordenou que o caminho fosse limpo. O vento sopra silenciosamente nas câmaras. Desejo diz que muita coisa aconteceu em uma semana. O herói sentou-se perto da Ivy e falou sobre o quão divino foi expulso da União dos Reinos Ocidentais. Depois descobriu-se que ele estava colaborando com estranhos. E o próprio reino negou isso. Mas os dados publicados pela Guarda Imperial confirmou tudo. E isso causou um rebuliço em todo o continente. Ele apertou a perna com força e disse que estranhos não iria mais ser capaz de usá-los para seus próprios fins. Ele sorriu ansiosamente e disse isso sobre a máscara cromada. Graças ao mestre, ele estava seguramente algemado. Ele disse que eles iriam receber muitas informações dele. Ele abaixou a cabeça em tristeza e disse que tudo isso. Ele olhou para a cama em que Caterina estava deitada. Ele disse que isso se tornou possível graças a ela. Eles estavam no prédio da Guarda Imperial. Em seu quarto privado, a menina estava inconsciente. Ele pensou sobre e se ele tivesse bolado um plano mais seguro. Ele pensou em como ele não deveria ter pensado sem pensar. Mandou ela lá. Ele abaixou a cabeça, cerrou os dentes e tremeu. Ele pensou que se tivesse ido imediatamente com ela, não teria chegado a isso. Ele encostou os cotovelos na cama e cobriu o rosto com as mãos. Ele pensou que mais uma vez, sua escolha causou dor. Para aqueles que podem não ter sido prejudicados, ele começou a se lembrar do profeta com os olhos abatidos. E lembrou-se das palavras, que um mundo correto é possível. Um mundo onde todos os ideais serão incorporados corretamente. Ele tirou as mãos do rosto. Olhou para a garota e pensou que este mundo seria onde você poderia mudar a escolha que você fez. Ele pensou sobre o que poderia ser. A maçaneta da porta da frente girou. Ele abruptamente se levantou de sua cadeira e disse em voz alta que não tinha permissão para vir aqui. Sem permissão, mas então algo o surpreendeu. E ele abriu mais os olhos. Ele olhou para este homem com atenção. E o vento continuou a soprar pela janela. Ele perguntou o que ela acabou de se aproximar dele. E ele perguntou o que ela estava fazendo aqui. Ele olhou para a espada mulher passando e chamou por ela. A loira tocou o corpo de Caterina. Ela perguntou se ela ainda tinha voltado a si. E ele perguntou se ela a conhecia. O herói ficou surpreso. Ela falou sobre como ela era sua mentora antes de se juntar à Guarda Imperial. Ela disse que a ensinou até que ela entrou na academia. Ela começou a se virar para enfrentar o desejo e disse que ela realmente não queria esconder. Ela olhou para ele com confiança e disse que tinha dado seu nome completo. Ela se afastou dele e disse que ela era a herdeira direta do imperador. Neste momento, a luz do sol estava entrando pelas janelas da academia. Fasbear suspira pesadamente enquanto está deitado na janela e pergunta quando seu irmão vai voltar. Takron olhou para ele e disse que havia terminado seu negócio na divisão. Então ele estava pensando nisso muito em breve. Pretzel disse que Pran e Romantica estão de volta há muito tempo. O homem ruivo deitado na janela. Notei algo. E ela continuou e perguntou que quando desejo voltar.
treinamento infernal será retomado. E aquele que estava ao lado dela disse que isso era tão... O cara com o brinco de repente se levantou. Quando ele notou algum tipo de buraco no espaço. No céu, ele perguntou o que era. Bridget estava bebendo chá em seu escritório. De repente, todo o escritório e ela mesma tremeu. E ela deixou cair o copo. Ela abriu bem e eles correram para o escritório dela. Ela perguntou o que era. E eles disseram a ela que tinham uma emergência. Um homem de cabelo loiro correu e tentando recuperar o fôlego. Ele disse que havia um mundo de sombras lá. Ela se levantou e recebeu uma notificação que uma inversão mundial foi detectada. Havia um desejo ferido no jornal. O próximo aviso foi que todos os alunos foram convidados a evacuar imediatamente, como eles estavam avaliando a dificuldade. Depois de um curto período de tempo, a seguinte notificação saiu: que um mundo de sombras de segundo nível surgiu. O luar estava brilhando pela janela. Romantica relembrou as palavras do protagonista, que era melhor para ela não fazer barulho. Não havia uma única pessoa na classe. Ela também se lembrou da frase que você gostaria de manter esse segredo entre eles. Ela tocou a mesa e também se lembrou da frase que ela mesma sabia a verdadeira razão pela qual ela estava aqui. Ela olhou pela janela, com as mãos cruzadas atrás das costas. Ela também se lembrou da linha, que havia uma razão real, porque ela foi colocada na classe beta. Ela olhou para o canto. Ela também se lembrou da frase que ele estava perguntando. Por um mês ela ficou no ladrilho. Ela também se lembrou da frase que ela passaria um mês em seu grupo. E se ela ainda estava enojada por estar nele, então ela poderia sair quando quisesse. Ela olhou para a fenda. E também me lembrei da frase, perguntando se ela se juntaria ao grupo dele, devido aos mundos das sombras que apareceram do nada. Todo o continente mergulhou no caos. O cartão estava pegando fogo. Todos os mundos das sombras têm um padrão de aparência. Apenas uma vez por ano ao mesmo tempo. No entanto, desta vez eles ignoraram esse padrão, pegando todos de surpresa, com sua aparência inesperada. Mais de 100 formações de sombra, do primeiro e segundo níveis, foram identificados em todo o mundo, que não aparecem há 100 anos. As bandeiras dos países foram apertadas com sombra. Cadeias, a exceção foi o Reino da Divisão. A Grande Depressão sem precedentes forçou os países a mobilizar todas as suas forças para lutar contra os mundos das sombras. Chegou ao ponto em que o recrutamento afetou não apenas adultos, mas também estudantes. E a academia, coberto pelo mundo das sombras do segundo nível, teve que fechar temporariamente. Uma sombra engolfou o telhado da academia. O mordomo veio por trás dele e se curvou, e disse que era hora de eles irem embora. Ela concordou, ela olhou para a mão dela e perguntou como ele conseguiu parecer tão despercebido. Ela apertou a mão e disse que era como. Ela fez uma breve pausa, desejo ficou atrás dela. Ela disse que era como. Então, ele olhou para ela e disse que tinha visto a notícia, que um mundo de sombras de nível 1 havia surgido em Prouxa.
E ela disse a ele que aparentemente o poder do esquadrão Avalon sozinho não foi suficiente. Desde que eles estavam chamando os alunos, ela olhou para longe e disse que não entendia por que tantos incidentes estavam acontecendo em seu país de origem. Ela disse que